Podemos começar? Pode ser, Nelson? Pode ser, Ricardo? Nós estamos com dois, 3 minutinhos. Se quiser dar mais 1 ou 2 minutos, porque já estamos com 60 participantes. Você que sabe, Cláudio. Se quiser fazer a introdução enquanto vão entrando. Vamos começando aqui a dar uma, uma introdução, né? Lembrando aí que a gente está mais uma quinta-feira aqui na nossa live. Eu começo aqui a nossa live lembrando que toda quinta-feira a gente tem trazido aí informações importantes e úteis que nós entendemos que podem ajudar aí os nossos associados, né, os nossos membros aí da rede Secov, do Secov e o mercado imobiliário em geral, né, para que possam aí ultrapassar esse momento difícil que a gente está vivendo, pelo menos com mais informação, com mais ferramentas, com mais instrumentos aí para trabalhar. Então, começando aqui a nossa conversa, a gente sempre começa a nossa live semanal falando do termômetro, e aí aqui, só para reforçar a importância das pessoas responderem ao nosso termômetro, ele está começando a ser usado pelos meios de comunicação, né? Então isso é importante para o nosso setor mostrar efetivamente o que está passando, né? Sensibilizar os órgãos públicos, né? E possibilitar que a gente entre aí num programa de retomada. Então eu reforço aqui a nossa necessidade das respostas pelo máximo de empresas que puderem, obviamente, que estiverem sendo abordadas por essa pesquisa. Essa semana a gente teve a resposta de 45 empresas, né? De novo, né, o mesmo perfil, grande parte delas trabalha com móveis usados, imóveis novos, e uma parte relevante também trabalha com locação. Quando a gente olha, né, a nossa pesquisa ela tem, tanto na locação quanto na compra e venda, a esteira, né? Então, a primeira etapa desse funil, dessa esteira, é o atendimento a cliente. E o que a gente percebe, né? Todo mundo acompanha aqui, essa foi a primeira semana que a gente mediu a temperatura e essa é a última semana. Lembrem que hoje é dia 14, então é a semana mais do que atual. E o que a gente percebe é que essa divisão entre as imobiliárias que perceberam aumento no atendimento e uma estabilidade no atendimento começa a ficar mais próximo do que as imobiliárias que perceberam uma redução no volume de atendimentos. Olha como começou o período de quarentena, onde na época, na primeira semana que a gente mediu o termômetro, praticamente 80% das imobiliárias tinham sentido uma redução comparando a semana anterior. Quando a gente olha na segunda etapa da jornada, que é o agendamento de visita, a gente percebe também, né, quase que uma homogeneidade nesse comportamento da última semana. Então, a gente vê aqui que praticamente cada etapa, né, cada imobiliária, né, cada grupo de imobiliárias hoje muito próximo entre ver estabilidade, ver redução e ver aumento nas visitas, né? Lembrando que essa aí é a segunda etapa da nossa jornada de compra de imóvel. Quando a gente olha no número de propostas, né, a gente vê que no número de propostas também começa a ter um comportamento mais de aproximação, apesar da gente ainda ter um número baixo de empresas que verificam um aumento de propostas, né? Então, só 18% das empresas, 50% verificam uma estabilidade entre a semana passada e essa, né? Então, acho que quando a gente vê que parou de piorar, também pode ser visto como uma boa notícia quando a gente compara com as primeiras semanas. E no final, né, que é a última etapa da jornada, que são as vendas efetivas, a gente vê que tem um número também próximo aí aos 20% das imobiliárias que perceberam um aumento de venda, ainda menor do que as imobiliárias que perceberam uma diminuição ou uma estabilidade nas vendas. Mas quando a gente já vê, né, que o percentual de imobiliárias que via no início do nosso termômetro era de 71%, e hoje esse número chega a 40%, muito próximo já, quase igual, né, ao número de imobiliários que vem uma estabilidade, mostra para a gente que, teoricamente, a gente tem hoje uma teórica inflexão dessa curva na jornada do cliente. Quando a gente fala agora de locação,
a procura de locatários para alugar imóvel, né, que é a primeira etapa também do funil da locação. A gente vê aí uma diferença já grande em relação à compra e venda. Então, você vê aqui que as imobiliárias que perceberam aumento na procura por locatários e estabilidade já é maior do que o número de imobiliárias que percebeu uma menor procura, mostrando aqui já nitidamente uma diferença de comportamento entre o mercado de locação e o mercado de venda de imóveis usados. Quando a gente fala da procura, né, desculpa, quando a gente fala do número de visitas, que é a segunda etapa da jornada de locação, a gente percebe que também o número hoje de imobiliários que perceberam uma diminuição no número de visitas, né, novas visitas a imóveis para locação, ele já está exatamente igual ao número de imobiliários que perceberam um aumento no número de visitas, né? E aí a gente olha também lá atrás, quando começaram as medições do termômetro, a enorme diferença que existia entre o número de empresas que viam uma redução e o número de empresas que viam uma estabilidade ou até um aumento. Quando a gente fala do número de propostas, né? O número de propostas, ele hoje tem aqui um comportamento que já mostra a curva de empresas que vêm aumento no número de propostas, ultrapassando a curva das empresas que vêm uma redução no aumento de propostas, de novo, mostrando aí um comportamento completamente diferente do que a gente ainda vê no mercado de compra e venda. E no final, que é a última etapa da locação, é o número efetivo de locações fechadas. Esse ainda tem um número de imobiliárias vendo uma redução maior do que o número de imobiliárias que já vem um aumento no número de novas locações. Dado que isso é uma jornada, a gente entende que muito provavelmente esses números ainda tendem a melhorar, mas a gente vê, acho que por essa primeira análise aqui da nosso termômetro, uma diferença grande entre o comportamento do cliente na jornada de compra e na jornada de locação. A gente também tem feito uma pergunta que é a percentual de inquilinos que pediram já desconto no aluguel, e a gente vê como tem subido, né, esse percentual. Infelizmente, quanto mais perdurar essa situação aí de fechamento de lojas, de fechamento de comércio, de fechamento de negócios, vai aumentar, infelizmente, esse percentual de pedidos de desconto, que as pessoas começam a ver. Aqui a gente tem não só comercial, mas também o residencial. Quando a gente olha para o residencial, o percentual de desconto solicitado, a gente percebe que aumentou, né? Na média, na semana anterior era de 33%, agora está chegando quase a 40% a solicitação de desconto. Quando a gente vê o comercial, como eu vinha falando antes, a situação é um pouco pior, né? Porque as lojas e escritórios estão fechados, então a gente está chegando a uma média aí perto de 50% de desconto que está sendo solicitado, né? Então a gente vê aqui, ó, quase 60% está nessa linha de até 50% de solicitação de desconto, né? Então é expressivo o volume de inquilinos que estão pedindo esse percentual de desconto, e a grande maioria, né, quase 60%, tem pedido um desconto de até 3 meses, né? E aí também é fácil de se observar, porque a gente está chegando aí a quase 2 meses desse momento aí de fechamento aí das atividades. Então, isso era de se esperar. E quando a gente vai olhar os acordos que foram fechados, né, até a semana passada a gente tinha praticamente 30%, esse número já está chegando a quase 45%, 46%. Então, mostra também que esses acordos estão sendo fechados, os inquilinos estão sendo compreensíveis, né, assim como os proprietários, que eu acho que a gente tem estimulado bastante no Secov a negociação entre as partes. Assim, a gente entende que tem que ser o mercado nesse momento. Bom, terminada aqui a nossa apresentação do termômetro, reforçar aí a participação de todos. Eu queria agradecer a live de hoje, a Rede Vistoria, que está patrocinando, agradecer também a nossa plataforma de seguros oficial, que é o SegMob, e eu queria então apresentar aí, primeiro saudar os meus companheiros de live, né, o Nelson Parisi, né, o presidente da rede, o Ricardo Paixão, vice-presidente da rede, e apresentar os nossos convidados, né, o Henrico Fernandes, que é CEO da Rede Vistorias, o Francisco Toledo, que é CEO e fundador da iTeleport, e o Marcos Antônio, que é CEO e fundador da Ficha Certa,
IFC Análise Digital. Queria, então, começar, por favor, com o Henrico, aqui na ordem, para... Desculpa, não, errei a ordem. Queria começar aqui, por favor, então, com o Marcos Antônio, fazendo uma apresentação rápida aí de 5 minutos, para depois a gente ter a apresentação dos outros e começar as nossas provocações. Marcos, a palavra é tua. Boa noite. Eu preciso que você descompartilhe a sua tela. Isso. Maravilha. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela enquanto eu falo. Assim que eu achar, é claro, né? Vamos lá, vocês estão vendo, né? Bom, boa noite. Eu sou o Marcos Antônio, sou CEO da Ficha Certa e da FC Análise Digital. Já tenho 27 anos de experiência na área de análise de crédito, especificamente para a área de locação e garantias locatícias. A gente tem uma vertical especializada em seguro-fiança e título de capitalização no nosso negócio. Essas duas experiências de análise de crédito e garantia fizeram com que a gente criasse uma plataforma digital de análise de crédito focada em locação de imóveis, proporcionando que as imobiliárias tenham uma ferramenta semelhante ao que hoje, por exemplo, algumas seguradoras têm, como a própria Porto Seguro, que consegue, apenas com o CPF do inquilino, sem mais aquela necessidade de documentação e aquela burocracia extensa e gera muito atrito com esse perfil de cliente, poder dar um perfil de risco capaz de uma aprovação sistêmica, instantânea e rápida, ali na ponta, para que a imobiliária possa utilizar nas suas locações também com as garantias de fiador, calção ou algumas outras opções tradicionais. Em algumas semanas também a gente vai trazer, nesse retorno instantâneo do nosso laudo, que já vem com esse risco, também uma pré-aprovação de um seguro-fiança, de uma garantia locatícia. Então, a nossa bandeira é simplificar a vida das pessoas que alugam imóvel, né? E aí a gente está colocando o inquilino, a imobiliária e a vida do proprietário também, reduzindo a burocracia, dando acesso a uma garantia a um custo viável, proporcionando que, nesse momento de crise, de preocupação com inadimplência, a gente possa contribuir para os fechamentos de locação, mesmo numa situação como essa, de forma segura e baseada numa inteligência de dados e uma expertise específica do mercado de locação de imóveis. Estou à disposição de vocês para perguntas, aí eu sei que vai ter umas provocações e agradeço mais uma vez o Secov pelo convite. Ok, Marcos, obrigado. Agora nós temos na ordem da apresentação o Cláudio. Cláudio? Oi? O próximo para a apresentação, Cláudio? Desculpa, que eu estava no mudo falando aqui, achando que eu estava... Bom, obrigado aí, Marcos. Queria chamar agora aí o Henrico para fazer, por favor, também a sua apresentação aí de 5 minutos, para a gente depois seguir aí para o Francisco. Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Henrico, você está no mudo. Você está no mudo, Henrico. Está escutando? Escutando. Está escutando? Sim, estou escutando legal aqui. Beleza. Então, pessoal, obrigado pela oportunidade aí de poder participar dessa live. Sempre aí um prazer estar conversando com ela. Estamos escutando, Henrico? Estamos escutando. Estamos escutando. Tá ok. Então, sempre um prazer poder estar junto com vocês aí do Secov, uma instituição aí que realmente tem buscado sempre melhorar as questões do mercado imobiliário. Rapidamente, só explicar um pouco a Rede Vistorias e o que a gente enxerga no mercado. Nós somos uma empresa de tecnologia, onde a gente viu que somente a tecnologia não estava resolvendo a dor do mercado de vistorias no Brasil. E aí a gente, através de tecnologia, com uma equipe de
historiadores espalhados pelo Brasil, nós começamos a oferecer o serviço com muita tecnologia. Mas eu acho importante explicar um pouco rapidamente que a gente tem que enxergar o ciclo de vida do ativo imobiliário, porque em vários momentos do ciclo de vida do ativo imobiliário acontece alguma transação e que a quebra do elo de confiança, que muitas vezes é devido a uma falta de uma vistoria especializada, isso gera atrito. Então, quando a gente pensa desde lá do início de uma obra, na execução da obra, a vistoria cautelar de vizinhança, que é importante para a construtora gerar um relacionamento com a sua vizinhança, e isso muitas vezes é deixado de lado, a gente chega e oferecendo um serviço que cria esse vínculo da construtora com seus vizinhos, os vizinhos da sua obra. Quando a gente vai caminhando ao longo da execução da obra, a gente vê a vistoria de final de obra, que muitas vezes a incorporadora vai receber a obra da construtora. Precisa isso ser um relacionamento muito transparente para que a continuidade da parceria incorporadora-construtora continue. Ô, pessoal, meu computador falhou aqui. Vocês estão me escutando? Voltou. Agora ok. Voltou, Desculpa, Henrique. Congênito voltou. Deu um pique aqui na questão aqui na energia. Então, falando da vistoria agora da entrega de chave. Nesse momento da vistoria de entrega de chave, é importante, porque no Brasil, do lado, quem entrega a chave para a construtora é o engenheiro da construtora, do outro lado, quem recebe é uma pessoa que não sabe fazer uma vistoria. Então, e não adianta falar que está novo, que está regular numa vistoria de entrega de chave, que está tudo funcionando, tem que estar em conformidade com o memorial descritivo. E a gente vê também que uma vistoria de entrega de chave bem feita no momento singular da pessoa recebendo um imóvel que muitas vezes vai pagar por 20 anos, a importância dessa vistoria. E quando a gente vai para as propriedades em uso, então, que é o grande foco da nossa conversa, desde a vistoria de locação, que a gente sabe que esse elo de confiança, muitas vezes, inquilino, proprietário imobiliário foi quebrado, a gente consegue ajudar e restabelecer muito esse elo de confiança. Restabelecer elo de confiança significa mais negócio. Mas também, uma coisa que a gente sempre vem defendendo no mercado brasileiro, que é a vistoria de transferência, que é a vistoria de compra e venda de imóveis usados, que é aquela questão da home inspection que é feita lá nos Estados Unidos. Isso traz muita confiança para as pessoas que estão comprando, traz segurança para a pessoa que está vendendo, por estar mostrando o estado real do imóvel. Então, a gente também defende muito essa bandeira da vistoria de transferência no Brasil. E também a parte da vistoria predial, porque os prédios no Brasil estão ficando velhos, precisa vistoriar os prédios, as áreas comuns, por questão de segurança pública. Muitas vezes os síndicos, ele pode até ser responsabilizado criminalmente se não cuidar da manutenção preventiva e corretiva, e a gente consegue ajudar nesse aspecto. Tá? Então, é só para dar um patamar que a gente tem que enxergar o ativo imobiliário durante todo o seu ciclo de vida e o que a gente pode fazer para trazer mais segurança e transparência nesse processo. Obrigado aí, Cláudio. Passa a palavra aí para você. Beleza, Henrique, obrigado. Francisco, agora pedir aí os teus 5 minutos de apresentação, por favor. Joia. Primeiramente, agradecer ao convite, aí ao Nelson, ao Cláudio e toda a equipe do Secov. É uma honra estar aqui com vocês, um pessoal tão seleto, plateia tão seleta. Contar um pouquinho, então, da iTeleport, compartilhando tela aqui agora. Eu vou apresentar um slide e o nosso Instagram aqui brevemente. Vocês estão vendo a minha tela aqui já? Sim, sim. Joia. Então, muito similar ao pessoal da Rede Vistoria, né, na metodologia de ver o mercado, a iTeleport hoje, ela é uma startup que ela pode ser compreendida como um hub de serviços profissionais para marketing imobiliário. Talvez essa seja hoje uma das melhores descrições que a gente pode dar para o negócio. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a iTeleport hoje, através de uma rede de parceiros e rede de prestadores de serviço, a gente hoje consegue atender diversas demandas que existem do marketing imobiliário ao longo de todo o ciclo de vida de um imóvel. Então, estamos falando desde o momento ali da concepção de um projeto, né, no pré-lançamento. A gente tem soluções hoje que auxiliam as incorporadoras a apresentar os seus imóveis no canal online, inclusive mobile, em que a gente pode apresentar toda a planta do imóvel, uma vista em primeira pessoa, consegue passear e apresentar realmente como é aquele empreendimento à distância,
Inclusive, hoje a gente já consegue, inclusive, apresentar um passeio por todo o empreendimento num realismo incrível e é quase como se já existisse, né? Então, a gente auxilia nesse primeiro momento. Mas a gente também entende que as incorporadoras e imobiliárias também dependem de outros canais para fazer a sua comunicação e a sua divulgação. Então, quando a gente fala de panfletagem, a Teleport hoje também entrega perspectivas fotorrealistas com uma qualidade incrível e um prazo muito bom. E aí, quando a gente fala de stand de vendas, que é uma etapa que ela talvez dê uma reduzida agora esses tempos, mas ele não vai morrer, né? Então, no stand de vendas, a gente consegue, com um investimento um pouco maior, fazer experiências ainda mais incríveis, vamos colocar assim, em que a gente consegue experimentar diversas tipologias numa área ali de 2x2, a gente consegue economizar metragem de stand de vendas, a gente consegue economizar custo com obra e oferecer uma experiência que ela é absolutamente realista, de sensação de estar dentro do imóvel, abrindo portas, janelas, gavetas e, de fato, dá uma vivência virtual extrema. Né? Em questão de maquetes físicas, a gente vê que isso é uma coisa que ajuda as pessoas a compreender os empreendimentos. Então, hoje a gente também entrega soluções de realidade aumentada para apresentar um empreendimento. Né? E a gente está vindo com mais e mais inovações. Né? Então, em breve, a gente deve soltar uma versão de personalização virtual, em que a gente pode trocar ali opções de revestimentos, de pisos e paredes, mobílias, etc. Isso está previsto aí para o final desse semestre. E quando a gente avança mais ainda no ciclo de vida do imóvel, né, ele deixa de ser um lançamento, ele passa a ser um remanescente, ou ele se torna um imóvel usado, um imóvel reformado. Né, a gente tem soluções aqui também de ponta, como eu vou apresentar hoje um pouquinho mais para frente, em que a gente pode digitalizar um imóvel em 3D, também mostrar a planta dele, fazer diversas medições, né, e divulgar isso na internet também, da mesma forma como o Teleport de projetos. O Teleport Scan também funciona para os imóveis, então, já construídos, né? Quem quiser ver um pouco mais, enquanto a gente Acho que está aí na congelou live... aí, Francisco. Estão comigo aqui ainda? Aí. Enquanto alguém quiser ver aí um pouco mais sobre a empresa durante a live, recomendo acessar o nosso Instagram, instagram.com/teleport. E aqui vocês vão ter diversas postagens recentes, trabalhos grandes que a gente fez, não só para a área imobiliária, mas também para a área cultural, e vários blog posts, enfim. Estamos com os canais digitais todos atualizados. Beleza? Beleza, Obrigado. Francisco. Obrigado. Bom, agora passo a palavra aí ao Nelson e ao Ricardo, né, que são os nossos provocadores aí da nossa live. Nelson, Ricardo, a bola está com vocês. Vamos esquentar esse negócio. Ok, Cláudio, obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Henrico, ao Marcos e ao Francisco por estarem conosco, trazendo inovações para o nosso pessoal. Enquanto eu ouvia as apresentações, eu estava dando uma olhadinha na lista de participantes e eu vou dar um abraço virtual em alguns amigos que eu vi que estão conosco, como o Elbio Fernandes Mera, o Ângelo Frias Neto, Adolfo Assad, o amigo Fred Rangel, o Gabriel, que também está conosco, o Hilton, o Marco Baroni, o Nivaldo. Bom, pessoal, em nome desses que eu citei, sintam-se todos abraçados. Eu poderia ler os 100 nomes aqui, que todos são companheiros e amigos aqui da gente. E vamos continuar fortes aí, unidos, para vencer o Covid-19. Daqui a pouco acaba tudo isso, mas as lives não vão acabar, não, porque a gente está gostando da brincadeira, né, Cláudio? Ricardo, você quer que eu já faça a pergunta ou quer falar alguma coisa, Ricardo? Manda bala. Manda Então, tá bala. bom. Então, minha provocação vai para o Marcos Antônio, que foi o primeiro a se apresentar. Eu pediria para o Marcos Antônio trazer um pouco para a gente com essa questão aí da inadimplência que está surgindo, das dificuldades de pagamento que estão surgindo, principalmente nos aluguéis. Como é que o birô... Primeiro, qual é a diferença do Ficha Certa para os birôs de crédito que a gente já conhece, tipo Serasa, Boa Vista, SPC, etc. Tal. O que ele tem de diferencial? E o que a ferramenta dele, o que o negócio dele pode nos ajudar como imobiliárias e corretores, para a gente ter um pouco mais de segurança nas locações fechadas ou na análise de crédito fechado. Bola sua, Marcos. Obrigado, Nelson. Obrigado pela pergunta. E é muito pertinente, né, nesse momento, falar de
inadimplência, né, de locação. A gente tem recebido muito essa demanda, né, e como é que fica agora a locação, como é que fica a locação com garantia de fiador. A gente vai passar a alugar agora só com seguro fiança, para ficar mais garantido, mas será que vai ser possível, né, implementar isso? Então, vamos à realidade, né, dos fatos. A gente, primeiro, o mercado, a gente está no primeiro mês, né, na primeira semana, aí, com mais de 30 dias de vencimento do primeiro boleto, vamos dizer assim, oficial de aluguel, né, pós-pandemia. Né? Então, assim, agora a gente começa a ter alguns números. Né? Eu recebi na semana passada alguns desses números das primeiras inadimplências com mais de 30 dias, que normalmente é onde a gente tinha uma perspectiva da primeira inadimplência ali, agora mais estruturado com mais de 30 dias, e a gente, obviamente, que houve um aumento, né, de inadimplência. Esse aumento está variando muito, dependendo das regiões, até porque existem regiões que estão mais trancadas e outras que estão mais abertas, e outras que não estão entendendo, que está achando que não está acontecendo nada. Então, você tem no Brasil inteiro uma série de cenários diferentes, mas nos números que a gente tem recebido, fazendo uma média aí de várias regiões, a gente percebe um aumento de inadimplência em torno de 50% sobre o percentual da inadimplência tradicional, falando de locação residencial, né? Mas é importante a gente destacar que mesmo 50% sobre a inadimplência de locação é uma inadimplência baixa, é uma inadimplência pequena comparada com outras operações de crédito. Então, quando você fala de aumentar 50%, você está pegando aí uma média, aí, dependendo da região, de 2% a 3% de inadimplência, você está tendo 3%, 4,5%, 5% de inadimplência com mais de 30 dias. Eu estou falando de valores de aluguéis, tá? Não estou falando de volume de locações, estou falando de valor cobrado em relação ao valor não pago de aluguéis. Então, assim, esse é o primeiro retrato, né? Marcos, só te interrompendo, tem gente colocando aqui que o seu áudio está baixo. Eu não sei se você tem que falar mais perto do microfone do computador, mas tem gente falando que o áudio está baixo. Por favor. Tá, vou aumentar também a voz aqui. Então, esses primeiros números, né, mostram que realmente houve um aumento de inadimplência. Nada ainda considerado tão catastrófico como os mais pessimistas projetavam, mas também a gente está num primeiro mês, né? Então, a gente provavelmente os outros meses vai depender de como a economia se comportar, e aí o dinheiro vai ficar mais curto, e talvez aí tem espaço para algum aumento de inadimplência. E aí vem a pergunta, então o que a gente faz agora? Bom, primeiro vamos considerar que mesmo que você tenha 5% de inadimplência, você tem 95% de adimplentes, e essa é a notícia boa. Então, a gente não pode tratar regras para todo mundo baseado na exceção, que continua sendo uma exceção. A gente não está falando de uma inadimplência de 15%, 20%, 30%, que aí seria uma coisa realmente significativa. E, mais uma vez, estou falando de locação residencial, tá? Que é 95%, mais de 90% do mercado de locações no Brasil, é onde a grande maioria está atuando aqui. Se a gente for falar de locação comercial no meio, vai precisar de uma live só para falar de locação comercial. Bom, dito isso, a gente tem que trabalhar no mercado com aquilo que é possível, né? Então, se uma imobiliária, a partir de amanhã, ou quem estiver alugando imóvel, imaginar que, eu não vou aceitar mais fiador, porque nesse momento de crise, para mim, só vale a pena alugar com seguro fiança até que as coisas acalmem e tal. Bom, você conseguir implementar isso no teu mercado, na tua região, você conseguir girar o teu negócio suficientemente, ou dentro de margens mínimas que você precisa para gerar, você pode aplicar isso, porque, obviamente, que o seguro fiança para a imobiliária, proprietário também, é a melhor garantia em termos de garantia efetiva, o que não quer dizer que o fiador não funcione. Né? 85% das locações no Brasil, das imobiliárias que a gente tem validado nas nossas pesquisas, 85% das locações são com fiador. Né? E isso há 20, 30, 40, 50 anos. E funciona, né? Funciona. E funciona e mais, tem uma inadimplência menor percentualmente do que a inadimplência das garantias pagas. Então,
eu acho que uma cautela nesse momento é interessante, né? Você apertar um pouco a régua de aprovação, mas ir tratando mês a mês e acompanhando os dados e não o acho. Né? O acho é que é o problema. O acho do mercado, você tomar decisão baseada no acho é que é o problema. Falando sobre a comparação da plataforma, a plataforma da FC Análise Digital em comparação com os birôs de crédito, existem várias diferenças, né? Bom, primeiro que dentro da plataforma você tem o retorno de birô de crédito, né? Então a gente utiliza o retorno de birô de crédito, restrição, score de mercado, cadastro positivo, como um dos ingredientes do nosso retorno de risco. A grande diferença é que a gente leva em consideração a expertise e o mapeamento de perfis de inadimplentes de locação, comportamento de inquilinos. E isso muda um pouco a regra do jogo quando você usa um birô de crédito, um birô genérico de crédito. Então, o comportamento de uma pessoa de um determinado perfil com cartão de crédito, com financiamento bancário, o comportamento com moradia, ele tem algumas diferenças. Então, quando você usa uma plataforma como a nossa, você está usando uma plataforma que pontua de forma customizada, baseado em mapeamento de comportamento de inquilinos e desses perfis. Então, você tem uma pontuação diferente que o algoritmo considera, baseado em históricos de comportamento daquele mesmo padrão. Essa é uma diferença. A outra diferença é que você tem tudo aquilo que é importante para definir o risco desse inquilino numa única ferramenta. E essa ferramenta, ela te retorna um risco e um score. Ela te reforma um risco nominal, ou que é risco muito baixo, risco médio, risco acima da média ou risco alto, e um score para aquela locação, e não o mesmo score para qualquer locação. Então, ela leva em consideração o valor da locação, o tipo da locação, além do perfil do inquilino, da informação de cadastro positivo. Essa é uma diferença muito significativa. E mais, você pode editar isso. Então, você pode incluir 2 inquilinos para compor uma locação e ela te dá o parecer para cada um individualmente para aquela locação e para os 2 juntos. Como que juntos, considerando a renda dos 2, o perfil de renda dos 2 e o perfil de crédito dos 2 também numa única decisão. Então, você tira da imobiliária, que precisa muitas vezes ter um gerente, um diretor ou o próprio dono da imobiliária, a responsabilidade de ter que usar essa inteligência, essa expertise para poder fazer a análise, e você consegue criar uma política de aprovação para que, na ponta, um atendente consiga tomar uma decisão baseado numa política de aprovação que você vai trabalhar pelo retorno da ferramenta. Lembrando, CPF, valor da locação, e você tem isso de forma instantânea. A gente tem imobiliária aplicando isso na ponta, até na visita do imóvel. Visitou o imóvel, cara, como é que eu faço para alugar? Tem uma pessoa treinada lá, pegar o CPF dele, valor da locação, joga, você está pré-aprovado, só preciso desse documento seu básico para eu poder gerar o contrato e você ganha ali agilidade, porque você tem uma ferramenta customizada, uma ferramenta que tem uma inteligência de dados por trás, que é semelhante a que uma seguradora, por exemplo, utiliza hoje para poder aprovar também a garantia do fiança somente com o número do CPF e os dados da locação. Acho que basicamente é isso, Nelson. Obrigado, Marcos. Estamos recebendo algumas perguntas, só que nós vamos deixá-las um pouquinho para frente, aí o Ricardo consolida, vê o que mais tiver de dúvida e faz as perguntas um pouquinho adiante. Ricardo, passo a palavra para você fazer a próxima provocação. Obrigado, Nelson. Boa noite a todos. Mais uma semaninha se passou e a minha provocação vai ser para o Francisco. Francisco, a gente sabe que a jornada de compra, venda e locação é longa, especialmente a de venda e compra, é muito longa. E a gente tem alguns pontos que especialmente sofreram hoje com essa crise, com essa pandemia. E um deles, sem dúvida nenhuma, todos os ouvintes sabem disso, não só sabem como estão vivendo na pele, que é a visita ao imóvel. A dificuldade que a gente tem, especialmente na capital, de entrar nos imóveis.
Casas é um pouco mais fácil, mas casas ocupadas pelo proprietário é difícil. E aí entra a tecnologia que pode nos ajudar. Se a gente sair um pouquinho, vamos olhar um pouquinho para trás, vamos sair da árvore, vamos enxergar a floresta. Mais ou menos aí no começo dos anos 2000, a gente passou por uma transformação, onde as fotos digitais começaram a virar realidade. As câmeras começaram a baratear, a internet já estava consolidada, os sites já estavam consolidados e a dinâmica de se tirar foto para um imóvel acabou se consolidando. E as pessoas hoje, é praticamente inadmissível alguém ver um anúncio e não ter uma foto. E de fato, ela se consolidou. Essa tecnologia, a foto digital, se consolidou. E, inclusive, aí fez uma bagunça tremenda com um monte de verticais, inclusive com a própria maneira que se tira e que se guarda fotos. Durante algum tempo, a gente tem ouvido falar numa espécie de uma evolução da foto, seja por vídeo, por realidade aumentada, por realidade virtual, e só que até então a gente não viu essa transformação acontecer efetivamente no mercado de terceiros, que hoje é aqui a nossa grande parte dos nossos ouvintes. E agora, com essa pandemia, isso acabou acontecendo de uma maneira acelerada. Os corretores correndo para fazer vídeo, para fazer tour virtual, para que a visita aconteça única e exclusivamente em última hipótese, ou seja, quando ela realmente já esgotou todas as possibilidades dos imóveis e encontrou aquele que deseja visitar presencialmente. Então, aí entra a minha pergunta. Você acredita que, com essa aceleração devido à pandemia, a realidade virtual, o tour virtual, especialmente no mercado de terceiros, ele veio para se consolidar? Você tem alguns exemplos, ou eventualmente consegue nos mostrar alguns exemplos de sucesso, da maneira que a visita acontece, sem fricção, com mais fluidez, de maneira que permita ao cliente a identificar de maneira mais precisa o que ele quer antes de visitar um imóvel? Esse vai ser o novo normal? Ou, de repente, depois isso pode voltar um pouquinho para trás? Francisco, tá a bola com você. Ricardo, pergunta excelente aí. Muito obrigado. Realmente deu um excelente panorama histórico, né? O mercado imobiliário ele é reconhecido por várias pesquisas. Tem até uma pesquisa da McKinsey que ganhou bastante relevância nos últimos meses, que mostra que diversos setores da economia vêm passando, um de cada vez, por uma transformação digital, né? E o mercado imobiliário, nessa pesquisa, ele se mostra lá embaixo no ranking, muito abaixo, por exemplo, de outras indústrias como a própria indústria, né, automotiva, a indústria de fabricação de bens de consumo. Estamos falando aqui de varejo, já passou por uma grande transformação digital, e o que a gente está vendo é que agora é a vez do mercado imobiliário, né, que está lá embaixo no ranking. E o que isso significa, né? O que é essa transformação digital, né? O que está acontecendo, o que a gente pode imaginar que aconteceu com outros setores? Basicamente, estamos falando aqui de transformar em dados tudo aquilo que hoje é um ativo físico, né? Então, hoje, qualquer tipo de produto que você queira comprar, você já tem a foto dele na internet, né? Você já tem uma maneira de você experimentar ele online, fazer um trial, receber, experimentar, depois devolver se for o caso. No caso do mercado imobiliário, o que a gente está vendo é efetivamente então, a digitalização dos imóveis, né? Vou começar a compartilhar a tela aqui. Eu acho que tem um pouquinho de coisa que eu posso agregar com um pouco mais de imagem. Vocês estão com a minha tela aqui? Sim. Perfeito. Então, como eu estava dizendo, né, estamos falando de um momento agora de efetivamente de digitalização dos imóveis. Até algum tempo atrás, o que a gente tinha, até a gente escreveu um blog post sobre isso muito recentemente, essa semana, e a gente fala isso mesmo, né? Que até então não mudou uma coisa. Em décadas no mercado imobiliário, uma coisa não mudou. Você precisa ver para saber se é para você, né? Então, antes a gente tinha os classificados, migramos aí então para tecnologias de fotografia, né? E o que a gente está vendo são novas tecnologias surgindo. E aqui a gente explica bastante coisa para quem quiser ver. Existem aí o que a gente chama de Tours 360, né? Que são fotografias com qualidade intermediária,
uma coisa mais para um público intermediário que não quer investir muito, talvez os casos aí de locação, né? Existe aqui uma solução que ela é fácil de ser implementada nas imobiliárias, né? E aí quando a gente fala de imobiliárias que estão trabalhando em imóveis para venda, imóveis para mais de alto padrão, que onde conseguem exclusividade, a gente já consegue fazer uns investimentos um pouco maiores e entregar soluções bem mais interessantes, bem mais avançadas e que de fato permitem fazer uma visita de maneira digital. Então aqui eu queria mostrar um exemplo de um imóvel que a gente digitalizou em Porto Alegre. É uma experiência bem interessante que você consegue, então, esse aqui é o Teleport Scan, né, como eu disse naquele PowerPoint. A gente consegue fazer um passeio em primeira pessoa, consegue ver em planta, subir escada, a gente consegue fazer uma série de coisas, né, e inclusive isso para os lançamentos imobiliários, né? Então também tem uma solução aqui que é para você poder conhecer um imóvel, ele ainda na fase de projeto. Então hoje está muito fácil, você consegue, através da internet, ganhar muito tempo. Então, como você vinha dizendo, né, será que a gente vai voltar ao que já existia ou a gente vai entrar numa nova fase de efetiva transformação? A minha opinião é que não tem mais volta, né? A tecnologia, um dia que ela entre no mercado, ela permanece, porque todo mundo percebe os diversos benefícios. No início, toda tecnologia ela passa por uma curva de adoção, que é aquela coisa da dúvida, né? Será que essa tecnologia é para mim? Será que isso realmente traz benefício ou não traz? Só que, né, hoje, o que a gente tem? Né? A Teleport tem aí cerca de 4 anos já, e nesse período a gente já fez mais de 1.000 trabalhos pelo Brasil de escaneamento e também de projetos. E aquela brincadeira, né? Do arroio ao chuí. Realmente, temos imóveis hoje no Brasil inteiro que estão sendo escaneados e não tem mais volta. Nossa taxa de retenção hoje, só para ter uma ideia, dos nossos clientes é da ordem de 90%. A cada 10 clientes que fazem um trabalho conosco, 9, num período aí de alguns meses, volta a contratar. Então, a nossa sensação é de que, assim, se já estava numa tendência de adoção de tecnologias, agora, então, realmente não tem mais volta. E aí, o que eu gostaria até de mostrar para vocês hoje é mais do que essa visita pelo site que eu estou pilotando aqui, uma inovação que eu tenho certeza, veio para ficar. Essa é uma solução que a gente pode chamar, então, de atendimento virtual. Uma coisa que todo mundo sempre quis, é meio que o sonho, né? Você poder fazer um atendimento sem sair de casa, conhecer diversos imóveis. E, de fato, essa sempre foi a nossa proposta, né? O nosso slogan. Visite 15 imóveis em 1 hora, sem sair de casa. E acho que agora esse slogan tá pegando, né? Todo mundo fica em casa, fica em casa. Então, deixa eu mostrar para vocês uma inovação que, enfim, cabe no bolso de qualquer imobiliária, de qualquer incorporadora e diversos corretores também que querem investir um pouquinho mais. Deixa eu tocar um play aqui num vídeo de 2 minutos bem curtinho. Tudo jóia? Tudo bem? Estamos aqui hoje, então... Não estamos vendo sua tela, Francisco. Você tem que compartilhar a tela correta aí. Certo, vou mudar aqui então. Obrigado. Essa daqui. Vou soltar de novo. Opa, fala Willis, tudo jóia? Tudo bem? Estamos aqui hoje então. O Willis, nosso diretor comercial da Teleport. Scan, integrado a uma ferramenta de atendimento digital, atendimento virtual, através da internet, simplesmente um link. Então, Willis, se quiser contar um pouquinho da tecnologia, o que a gente tem feito para o mercado nos últimos 4 anos e essa novidade, por favor. Tá bom. Então, nós já tínhamos aqui a apresentação do imóvel no modelo 3D, em que permite a apresentação completa desse imóvel, seja apresentando ele através da planta, né, em que ela é integrada com a visão em primeira pessoa, onde eu passeio por tudo, e ainda tem uma visão aqui que nós chamamos de casa de bonecas, ou dollhouse, onde eu tenho a perfeita compreensão de todo o imóvel. Então, com isso, a gente consegue mostrar à distância, né? Então, aqui nós temos uma visita guiada, em que eu consigo, do outro lado, como está o Francisco, possivelmente um lead, em que a gente pode apresentar esse imóvel como se eu estivesse junto com o cliente naquele mesmo lugar. E com coisas inusitadas que a tecnologia nos permite, como, por exemplo, mudar de pavimento aqui pelo meio da sala e ganhar aqui os quartos e poder fazer uma apresentação completa de cada um dos ambientes. Então, nós estamos falando com o cliente ao mesmo tempo, estamos vendo as reações do cliente, então isso permite, inclusive, que a gente vá compreendendo as necessidades e oportunidades que ele está nos trazendo. Perfeito. Então, isso a tecnologia mostra para nós.
Então, no caso, o Willis, ele está pilotando, né? Ele que está ali com a rodinha. E a qualquer momento, o teu lead, né? O teu cliente pode assumir o controle da visitação, né? Clicar ali, ficou verde. A partir de agora, o cliente está no controle da visita, né? Até então, quem estava pilotando tudo era o Willis. Eu estava com as mãos aqui para cima e eu consigo, dessa maneira, deixar que o cliente tire dúvidas específicas e, enfim, realmente fazer todo o processo de intermediação, de visitação através da internet, com a melhor luz do imóvel possível, né? Então, hoje a gente tem mais aí de 1.000 trabalhos já realizados pelo Brasil, né? E cada um deles pode hoje acessar esse tipo de solução de atendimento virtual. Isso aqui é o que tem de mais sofisticado e está à disposição para qualquer corretor, para qualquer imobiliária ou incorporadora que a gente trabalhe em parceria. Beleza? Beleza. Gostei do imóvel, hein? Tá vendo, né? Vamos lá, Ricardo. Ricardo, vamos lá continuar as provocações aí pelo nosso horário, hein? Vamos lá, eu vou passar a palavra para o Nelson, então, e depois eu entro com as perguntas do público. Beleza, Bem, vamos obrigado, lá, Nelson. Ricardo. A minha provocação vai para o Henrico, da Rede Vistoria. Eu vou tentar fazer uma coletânea de provocações para que ele apresente de uma vez só. Primeiro, se esse modelo de empresa de vistoria existe em outros países. Segundo, como é que está essa questão das vistorias hoje com a questão da Covid? O que a imobiliária tem de vantagem em terceirizar essas vistorias para vocês? Quer dizer, o que ela consegue de benefício com isso, né? E dentro desse processo de transformação digital, qual é a agilidade que se ganha, qual é a performance que se ganha nisso? Estava anotando as perguntas aqui para não esquecer nenhuma. Obrigado, Nelson. Quando a gente saiu da questão de ser uma empresa especificamente de tecnologia e evoluiu para a prestação de serviço, foi justamente observando as empresas de home inspection lá fora. Quando você analisa aqui nos Estados Unidos, por exemplo, são dezenas de empresas de home inspection com presença nacional e as 5 maiores têm mais de 1.400 unidades espalhadas pelos Estados Unidos, justamente porque essa prestação de serviço traz muita segurança e transparência na transação imobiliária. E quando traz transparência e segurança, mais negócios são feitos, e a gente viu que o Brasil ia caminhar por esse mesmo caminho que a gente já tinha visto Estados Unidos e Europa com essas empresas de home inspection. Então, foi muito com esse olhar de lá olhando para fora que a gente deixou de ser uma empresa estritamente de tecnologia e passou a prestar o serviço. Em relação a como que estão as questões das vistorias nesse momento de crise aí do coronavírus no Brasil, o que a gente tem visto, né? A gente, primeiramente, como que a Rede Vistoria se posicionou em relação a isso? A gente teve que criar toda uma sala de guerra para que os nossos historiadores pudessem continuar prestando o serviço a nível Brasil. Hoje a gente está em 370 cidades no Brasil, praticamente em todos os estados. E a gente não podia parar, porque se a gente parasse, os nossos clientes sofreriam bastante, que tinha ido para casa, ficado home office, e a vistoria é parte do processo da transação imobiliária. Então, a gente criou todo um arcabouço aí para que o nosso prestador não usasse transporte público, não fizesse vistoria acompanhada, usasse todos os itens de segurança e continuamos prestando serviço. E o que a gente viu? As imobiliárias tem várias coisas acontecendo. Primeiro, por incrível que pareça, a gente conseguiu ganhar, a nossa carteira de clientes cresceu nesse momento. Mas por que cresceu? Porque a gente tem visto muita imobiliária se movimentando, porque o vistoriador ele é um dos únicos custo fixo da imobiliária e os atendentes, porque a maioria dos corretores são custo variável. Então, as imobiliárias se movimentaram nesse sentido para terceirizar e ainda mais na questão que precisava de uma empresa que tivesse funcionando a pleno vapor. Então, houve, sim, uma redução dos atuais clientes, mas houve um aumento da carteira e, de forma geral, a gente tem visto que os negócios têm acontecido. Que o volume, por exemplo, se a gente pega o nosso volume de vistoria, março continuou sendo bom, abril caiu, maio já está melhorando de novo. A nível Brasil, com alguma particularidade, dependendo da região e do nível de criticidade do Covid-19. Mas, de forma geral, tem atuado, a questão de vistorias tem acontecido.
com algumas restrições aí que a gente tem sempre que acompanhar com a questão da entrada nos condomínios. E quais são as vantagens de um processo de terceirização? Aí eu acho que é um ponto importante da discussão aqui, porque qual que foi a nossa bandeira desde o início, quando a gente começou com a Rede Vistorias, e eu acho que esse crescimento que nós tivemos muito exponencial em 4 anos tem muito a ver com isso. Desde o primeiro momento, a gente chegava nas imobiliárias e falava assim, cara, quanto tempo que sua equipe gasta com processos e quanto tempo que a sua equipe gasta com a experiência, com foco na experiência do cliente. Porque se a sua equipe estiver gastando muito tempo com processo, tem alguma coisa muito errada. E uma das coisas que se gasta muito, o processo que se gasta muito tempo é a questão da vistoria. Que além de gastar muito tempo, ele quebra o encantamento do cliente logo no início do relacionamento. Ao invés da imobiliária estar criando e gerando uma experiência positiva logo no início da locação, logo no início que o cara comprou e entrou dentro do imóvel, ela já faz vistoria e já quebra um pouco aquele encantamento inicial. Mas o que eu digo? Se você está gastando muito tempo com o processo, observa isso, porque a tecnologia, quando se fala em transformação digital, eu falo que transformação digital, na verdade, é para tirar processo de dentro da imobiliária e que a imobiliária possa focar na essência humana. Isso que é tecnologia. A tecnologia veio para tirar processo. E existem várias coisas que a gente vê que, ao tirar processo, o aumento da receita da imobiliária acontece de forma exponencial, quando se tira o processo e olha para o cliente. Então, tirar a vistoria de dentro, assim como tirar a visita, assim como tirar fotos, assim como tirar toda essa prestação de serviços na rua, faz muito sentido para as imobiliárias. A gente começou, por exemplo, prestando um tipo de serviço. Quando a gente viu, a gente precisava prestar vários outros tipos de serviços para a gente realmente entregar uma solução para a imobiliária. Conecta com a gente. Nós somos uma plataforma de soluções de serviços para o mercado imobiliário, uma plataforma de soluções de serviços para as imobiliárias, onde você consegue, desde o início, faz visita digital e visita presencial, fotos, faz com a gente faz a visita, depois a gente faz a parte da assinatura digital, ou seja, a imobiliária conecta com a gente e vai consumindo combos que a gente tem condição de oferecer e, com isso, ela consegue ter a mente focada naquilo que realmente gera negócio para ela. E você perguntou, por último, a questão da transformação digital. Isso é uma coisa que eu tenho falado demais, que transformação digital, hoje a gente está falando isso, mas eu falo que é daqui meses. A transformação digital vai ser uma coisa assim, cara, tem que ter, se você não tem, você está fora do mercado, você está tendo sérios problemas na continuidade do seu negócio. E transformação digital não é coisas absurdas, é você pensar o seguinte, eu preciso tirar processos de dentro da minha imobiliária e para tirar processos, olha para aquelas empresas que têm um DNA de tecnologia e que vão poder fornecer para você realmente processos automatizados com qualidade e com rapidez. E sua equipe está focada única e exclusivamente no que deve ser o DNA de uma imobiliária, gerar uma experiência singular numa transação imobiliária, que a gente sabe que a transação imobiliária acontece sempre num momento importante da vida da pessoa. Então, esse é o momento de você marcar o coração dessa pessoa. Então, a gente encara tecnologia, nós como empresa de tecnologia é um commodity. Todo mundo vai ter que ter tecnologia. O que vai diferenciar uma empresa da outra não é a tecnologia, que todo mundo vai ter que ter. Todo mundo vai ter que ter processos digitais. O que diferencia e que vai diferenciar uma imobiliária da outra é a experiência humana, a essência humana que ela está colocando na transação imobiliária. Tecnologia todas vão ter, vai ser um commodity e é isso que a gente tem que passar para o mercado. E para finalizar, eu digo, transformação digital é uma coisa que nós estamos falando hoje e que acelerou o que ia acontecer em 5 anos, acelerou em meses. Muito em breve, nós não vamos falar mais nisso, porque isso vai ser básico do básico que toda empresa vai ter que ter e vai ter que implementar. Obrigado, Henrico. Cláudio, a gente precisa liberar o Marcos Antônio, que ele tem uma live às 19h. Eu não sei se o Ricardo tem alguma pergunta para ele em especial. Eu vi aqui uma pergunta do Baroni sobre a questão de custo e tal. Isso acho que dá para depois o Baroni conversar
com ele. A gente conversou lá na época da rede, ele tinha feito até algumas tabelinhas de valores especiais para a rede. Então, a gente passa os contatos, essa questão de preços e tudo mais, é melhor que trate diretamente com eles, né, Ricardo? Sim, sim. Marcos, eu não tenho aqui a gente não tem agora. Você disse que precisa sair às 19, são 18h59. Então, se você quiser se despedir, dar sua mensagem final, e aí a gente passa para a pergunta aqui para o Francisco e para o Henrico. Ok, Ricardo, obrigado. Obrigado, Nelson, também aí pelo convite. Obrigado, Cláudio. Eu já tinha essa mentoria aí marcada das 19, então por isso que eu realmente não posso passar do tempo, senão o pessoal fica me esperando lá. O site da fcanalise.com.br, vocês conseguem fazer perguntas lá e a gente entra em contato, eu mesmo, a minha equipe, e contem aí com uma parceira que respira o mercado de locação de imóveis há mais de 15 anos, que é o caso da Ficha Certa, e essa nossa nova solução que vem proporcionar aí, reduzir a burocracia para você aprovar uma análise de uma locação mesmo com fiador, e também oferecer opções de garantias locatícias a custo competitivo com o mercado. Nossa bandeira é democratizar as garantias locatícias pagas por valores que sejam competitivos com o que o mercado precisa hoje. Então, a gente está firme nesse propósito aí, com várias negociações em curso, e espero poder ter contribuído aí com a live de vocês. Mais uma vez, obrigado a todos por participar também. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. A gente teve duas perguntas interessantes aqui do Gabriel para o Marcos, e o próprio Marcos já respondeu aqui no espaço que a gente tem. Se os ouvintes, os internautas podem acessar essas duas perguntas do Gabriel Crisóstomo, da Next Homes, no botãozinho de perguntas e respostas, bem aqui embaixo no Q&A, no QIA, que vocês têm aqui. Obrigado, Marcos. Um abraço. E agradecer aí também, Ricardo, agradecer o Gustavo, que não, desculpa, Gabriel, né? Sim, Gabriel. Gabriel acho que é o nosso ouvinte mais... Dedinho afiado. Em todas as lives. Então, eu queria muito agradecer a participação dele em todas as lives e pelas perguntas. Segue aí, Ricardo. Desculpa. Nada, que isso, Cláudio. Ele é tão afiado que a gente precisa chamar ele um dia aqui para ele ajudar a gente aqui na live, né, meu? Vamos lá. Pessoal, vejam essas duas perguntas bem interessantes do Gabriel, mas eu vou perguntar para mais de uma pessoa está interessada em saber a precificação, como funciona a precificação do Francisco e a precificação do Henrico na Rede Vistoria. Eu acho que se vocês quiserem comentar, não sei se vocês querem falar valores, ou pelo menos como é que funciona essa precificação, se ela funciona para imóveis usados. Tem muito corretor, muita imobiliária que está interessada em saber se é viável fazer isso daí, tanto na parte do Rede Vistorias como o iTeleport, se é viável fazer em imóveis usados e como é essa precificação. Henrico, você primeiro. Na Rede Vistorias, a gente vende um crédito. A imobiliária compra um crédito de 1.000, de 3.000, de 5.000, de 10.000, e ela vai consumindo esse crédito com os serviços que a gente tem. Pode ser vistoria de entrada, vistoria de saída, vistoria de entrega de chave, pode ser visita digital, que é a visita que a gente faz uma live na hora mostrando o imóvel, pode ser com fotos, então pode ser com assinatura digital. Então a imobiliária tem um crédito que ela compra, a gente tem essa plataforma de serviços, ela vai consumindo isso ali, cada coisa que ela pede vai diminuindo no crédito que ela tem, ela vai acompanhando minuto a minuto ali o que ela tem ainda para gastar. Então, por metro quadrado, Henrico? É por metro quadrado? Porque assim, a gente tem um crédito, né, que equivale a 1 metro quadrado na vistoria, mas quando é foto e visita, o valor é fixo, não é por metro quadrado, então depende do serviço, o consumo que vai ter do crédito que ele tem. Quando
vistoria, aí desconta em cima do metro quadrado do imóvel. Legal, legal. Obrigado, Henrico. Francisco? A gente tem uma série de serviços, no caso, a digitalização de imóveis prontos, o que a gente chama aqui de teleporte scan. A gente tem uma tabela de preços que ela é progressiva, né, com descontos progressivos. Então, quando a gente fala de um trabalho unitário, vamos dizer, um trabalho aí para testar a tecnologia, para ver como é que funciona e realmente testar os resultados, a gente está falando aqui de uma tabela que ela, em geral, para um único imóvel, então, tem uma média aqui de R$ 9,00 o metro quadrado. E aí, quando a gente vai para um pacote de imóveis, uma imobiliária que queira efetivamente digitalizar a sua carteira, queira dar o próximo passo no marketing digital, a gente está falando aqui de tabelas que partem a partir aí de 10, 20 imóveis, né, e com preço, com descontos que vão até um pacote de 100 imóveis. E a gente está falando aqui de pacotes então em que a gente consegue fazer um bem bolado, uma parceria de verdade com essas imobiliárias e corretores, de maneira que a gente consegue fazer o seguinte, ó. Cerca de 30% a 33% do valor do serviço é pago na execução, né, e os outros 66% da nossa parceria são pagos na locação ou na venda. Dessa forma, a gente consegue incentivar muito fortemente que as imobiliárias adotem a solução, tenham os resultados e a gente ganha junto uma parceria aí de longo prazo. Então, legal. Beleza? E aí, legal, legal. A planta é um pouquinho diferente. É um outro tipo de solução, né, para as incorporadoras. Estamos falando aí de mais ou menos... outro serviço, é modelagem 3D, acho que vale a pena pontuar aqui. Estamos falando aqui mais ou menos de R$ 1.500 por ambiente, para você criar uma tipologia, um decorado virtual. Beleza? Legal. Obrigado, Francisco. Henrico, eu vou estender a pergunta que a gente teve aqui para o UFC Análise, que foi do Gabriel, inclusive, sobre se há alguma integração com os softwares que já existem hoje, com os ERPs, com os CRMs, com os sistemas de administração de imóveis. Eu vou estender também a pergunta para vocês. Vocês já se integraram com alguns sistemas? Vocês já têm essa facilidade para os clientes, para as imobiliárias não terem que ficar mudando toda hora de plataforma? Afinal, hoje em dia é muito importante existir essa integração. Henrico? Essa pergunta ela é importantíssima, porque eu sempre falo com as imobiliárias que é o seguinte: você tem um universo hoje de Construtec e PropTech, um universo aí de 400 empresas. E qual que é o principal olhar que você tem que ter para essa empresa na hora de escolher? Essa empresa tem DNA de tecnologia? Tem. Essa empresa tem capacidade de integração com outros sistemas? Tem. Isso tem que ter, porque você não pode contratar uma solução que muitas vezes é uma ilha e que lá na frente você vai ter que buscar outra. Os sistemas têm que conversar. Então, assim, desde o primeiro momento, a gente preocupou muito com essa questão de ter uma API de integração. Já temos integração com vários sistemas aí, desde o VistaSoft, com um sistema grande e fantástico de Minas, com o Universal, que é outro grande de Minas, agora a gente fez com a Superlógica, com a Ouli, estamos com a Engaia, a Engaia Soft vai entrar na sequência. Então, isso é uma preocupação muito grande que a gente tem, porque a gente enxerga, cara, o dono de uma imobiliária, no futuro, muito breve, ele tem que ser aquele cara que olha para um painel de gestão ali e vai entendendo os números, entendendo as coisas e tomando as ações. Ele não tem que estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, essa capacidade de integração é importantíssima e a gente tem, sim, integração com vários sistemas e é uma das coisas que a gente vem fazendo recorrentemente aqui. Muito obrigado, Henrico. Obrigado a todos. Vou passar a palavra para o Cláudio. Não sei se o Nelson quer fazer algum comentário. Nelson. Não, Ricardo, apenas agradecer a participação de todos e reforçar a participação do Henrique, do Francisco aqui, do Marcos, Antônio, o Marcos que saiu também, mas é isso aí. Deixa o Cláudio agora tocar o encerramento, que nós já avançamos 7 minutos, né, Cláudio? É isso aí. Então, agradecer aí a presença de todos, né? Agradecer aí a parceria, mais uma vez, do Nelson e do Ricardo, do Leandro, da Heloísa, da Cris, de todo mundo aí do Secov, que nos ajuda a fazer essa live uma realidade. A gente tem aí o objetivo, o Henrico e outros aí comentaram, do nosso propósito como Secov, né, como entidade de classe,
de trazer informação de qualidade para ajudar as pessoas nesse momento difícil aí que todos estão passando. Queria agradecer mais uma vez o patrocínio da Rede Vistoria, né? Agradecer aí os participantes e lembrar, né, o Henrico, o Francisco, o Marcos, e lembrar que quinta que vem nós teremos a nossa live, a gente vai estar falando sobre quem está comprando imóvel nesse momento da Covid, né? Acho que também é uma live interessante. Conto com vocês e reforço mais uma vez o pedido para que todos que sejam contactados, que são contactados, que respondam ao nosso termômetro para que ele seja ainda mais fidedigno ao que está acontecendo hoje no nosso mercado imobiliário de São Paulo. Pessoal, obrigado, boa noite a todos, fiquem com saúde e até quinta que vem.